Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para quem tá chegando, bom dia para quem é de bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É segunda-feira, acorda menina. Vamos começar a nossa semana com amor, com energia, com força. Tô te esperando para a gente começar essa segunda-feira do Manhãs de Poder com energia total. Vai chegando, seja muito bem-vinda. Não sei se vocês estão conseguindo escutar, mas tem uma revoada de pássaros aqui fora, chamando, esperando, dizendo: vamos viver, vamos fazer dessa segunda-feira algo potente, algo melhor para todos nós. Então vai chegando, bom dia, boa segunda-feira para você. Tô aqui no meu chazinho de camomila, ó, pronta pra gente bater mais um papo daqueles, cheio de poder, para sua manhã começar do jeitinho que você merece. Então vai chegando, e enquanto você vai chegando nessa manhã de poder da nossa segunda-feira, 5 de dezembro, eu vou trazendo para você uma música para a gente ir se conectando com esse momento. Vamos a capela, miudinho, para você ir chegando e aproveitando. E a gente começa assim, ó. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia, sempre em frente. Não temos tempo a perder, nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos seus olhos castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Bom dia! Um pouquinho de Legião Urbana nessa manhã de poder, nessa segunda-feira. Não sei como é que tá aí a sua cidade, mas Florianópolis está cinza. Muita chuva na noite de hoje novamente. E aí, Legião nos convida, né? Veja o sol dessa manhã tão cinza. Como é que tá o seu mod aí? Você tá conseguindo ver o sol em uma manhã cinza? Como é que tá a tua disposição para começar essa semana? Me conta. Bom dia para quem tá chegando, bom dia Jane, bom dia Drica, bom dia Nádia. Que bom que vocês estão aqui. Segunda-feira chegou e eu começo com essa música do Legião Urbana que eu amo, 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 amo. E acho tão importante pra gente olhar, né? Todos os dias quando eu acordo, eu não tenho mais o tempo que passou, mas eu ainda tenho muito tempo. Nós temos todo o tempo do mundo. E vocês percebem que muitas vezes a gente só tá focando na falta, né? Na falta de tempo. No tempo que passou, no tempo que não temos mais. Nos anos que a gente já não pode mais reverter. Ah, porque lá atrás era tão bom.
Ah, porque quando eu era menina. Ah, porque quando eu era adolescente. Ah, porque quando eu era mais nova. Menina, bom dia. Você tem todo o tempo do mundo. Todos os dias quando você acorda, é uma nova oportunidade. Percebe? Só depende de você fazer escolhas que vão te levar para um próximo lugar, para um próximo nível, realizar teus sonhos. Mas aí, às vezes, a gente tá lá olhando para trás, olhando para o que não foi, olhando para o que não deu certo, ou olhando para o que era bom no passado e literalmente sentada sobre a nossa vida. Bom dia de segunda-feira para você. Como é que você tá? Me contem aí como é que tá a empolgação nessa segunda semana praticamente do mês de dezembro, né? Oficialmente a primeira, vamos por assim combinar, né? Que começou no finzinho da semana dezembro. Como é que dezembro tá chegando na tua vida? Como é que você tá? Você tá no status assim, cansada, estressada, querendo que o ano acabe? Você tá tranquila? Tá tudo fluindo bem? Conta um pouquinho pra mim como é que tá o seu dezembro. Como é que você tá chegando pra essa live hoje? Você colocou a live que você tá bem animada assim e assim você quer continuar? Ou você tá no desânimo, tentando coragem pra sair da tua cama, pra se movimentar e aí você veio escutar? Como é que tá? Como é que tá a sua... Como você tá se sentindo? Como é importante a gente se fazer essa pergunta? Uma das coisas que mais nos tira do automático da vida é se olhar no espelho e dizer assim, como eu estou me sentindo? Porque a gente se sente pouco. Bom dia, Ivone, bem-vinda. Dulce, querida, chuva, Florianópolis e região, muita chuva, né? Natureza pintando o seu ritmo, porque ela sempre manda. E somos nós que precisamos aprender a dançar a dança dela e respeitar o que ela nos traz. E eu percebo que uma coisa que ajuda muito é que quando a gente também se percebe fenômeno da natureza, sabe? Puxa, eu sou capaz de olhar, né, para as coisas que estão acontecendo à minha volta. Eu sou capaz de realizar tantas coisas que eu já realizei, né? Como eu sou capaz de olhar para o meu poder, para a minha força? Porque a natureza tem a sua força impiedosa. A natureza faz, né, o que é necessário. E quando nós olhamos para a nossa força, a gente entende que também somos fenômeno da natureza. Quero aproveitar esse espaço aqui da live e deixar um abraço também, principalmente para todas as pessoas, as famílias do litoral catarinense, do sul do estado, que estão passando por essa situação tão difícil que é lidar com as enchentes, lidar com as cheias, né? A Dulce até estava falando aqui, gratidão por estar com a família, né? A família estar com ela nessa situação de catástrofe. Então, desejo coragem e persistência para dias melhores para quem enfrentou essa situação, né? E vamos olhar para nossa semana e para aquilo que a gente quer construir por aqui. Quero ver o que vocês estão me contando de como vocês estão. Nádia falou que está desgastada, mas nos planos para um ano novo, sobretudo grata por ter estado até aqui. Exatamente. Quanto mais desgastada, Nádia, a gente está se sentindo, talvez é porque a gente entregou demais e se deu de menos. O desgaste, ele vem da falta de olhar só para si. Porque a gente faz muito para todo mundo, entrega muito e consegue se oferecer pouco. E aí a gente vai se sentindo desgastada, exausta. Porque não é uma via de mão dupla. Eu digo que existe dois tipos de cansaço. Existe o cansaço bom, né? Que é aquele cansaço assim, meu corpo precisa descansar, minha mente precisa descansar, mas eu sei o que eu tô fazendo, eu sei aonde eu tô, eu me dei tudo que eu precisava para me renovar. E existe esse cansaço desgastante,
que tá muito ligado a eu faço e não vem de volta. Faz sentido aí pra você? Deixa eu ver a Ivone, que ela tá nos contando, um pouco cansada, mas seguindo em frente, vivendo no presente, dando o melhor de mim e pra mim. Que linda, Ivone! Isso é coisa de mulher iniciada, hein? Ivone tá na turma 8 com a gente, vivendo a mentoria pé no chão. E que importante, né? É conseguir ir dando esse espaço. Muito bom. Angélica, bom dia, Nádia. Estou igual a Nádia, desgastada, mas grata. Então, ó, Angélica, ó, acabei de falar do desgaste, tá? Por que eu tô desgastada? Vamos pensar nessa palavra, já que vocês estão trazendo essa palavra para cá hoje. Desgastar é usar demais algo sem renovar esse algo. Quanto mais desgastada a gente se sente, mais a gente precisa ver como a gente está se renovando. Renovando a nossa energia, renovando as nossas baterias. E aí, gente, vou falar para vocês, o final de ano tá chegando, tá? Parem de esperar só as férias, só o final de ano para se dar o que vocês precisam. Porque senão o desgaste vai começar a ser cada vez mais intenso e às vezes ele se torna até uma doença, né? Alguma dificuldade maior, porque a gente precisa ir se recarregando na proporção em que a gente entrega as coisas para os outros. Então precisa de pausa, precisa de um olhar para si, precisa de folga na agenda, precisa em alguns dias conseguir ligar um foda-se e dizer não vou fazer nada para ninguém hoje, vou fazer para mim. Persistir na capacidade de se dar o melhor também é um desafio e tem a ver com o nosso tema de hoje. Deixa eu ver o que mais vocês estão dizendo aqui. A outra Ivone, nós estamos com 2 Ivones essa manhã. Você nos faz ver o mundo de uma forma mais leve. Eu gosto muito de ouvir você. Sempre que posso te assistir, esperamos que dias melhores virão. Obrigada, minha querida. Olhar para a vida de uma forma mais leve é algo que a gente constrói através do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Então, é possível. É possível para mim, é possível para você. Basta a gente investir energia em curar algumas feridas que estão dentro de nós. Porque é só na cura dessas feridas que a gente consegue enxergar com mais leveza as coisas. Bom dia para quem está chegando, bom dia Carmen, seja muito bem-vinda. Gente, o tema que eu escolhi para a gente conversar nessa segunda-feira chuvosa, aqui, não sei como é que tá aí onde vocês estão, no estado de vocês, na cidade de vocês, mas Santa Catarina, Florianópolis chove. E eu pensava, né, do que nós vamos falar hoje? E eu escolhi 2 P's, que para mim eles são muito importantes. E eles são a chave de muita realização na nossa vida. Pertencimento e persistência. Normalmente a persistência não chega sem pertencimento. Porque tudo que a gente mais quer na vida é pertencer. Como assim pertencer, Dani? Sabe aquela sensação quando você tá num lugar e você dá um leve suspiro e diz assim: aqui é meu lugar. Olha que bom, eu estou aqui. Sabe? Sabe essa sensação? Seja no ambiente de trabalho, seja na família, seja com amigos, você sente que você está com a sua turma. E essa sensação de pertencimento, ela é muito importante, porque ela nos traz a ideia de que eu estou me sentindo amada, eu estou recebendo amor, e aqui eu posso ser quem eu sou. E aí, nesse lugar de pertencer, a gente abre a portinha de todos os nossos conflitos familiares. Pois é. Bom dia, Denise. Bom dia, Elô. E aí, deixa eu perguntar. Quem aí tem uma portinha de conflitos familiares, Dificuldade de convivência com a família de origem, né? E aí, quando eu falo família de origem, tô falando de pai, mãe, irmãos, cunhados, primos, sobrinhos, né? Tios. E
a nossa família que a gente constrói, ela é a família que vem depois, né? Mas a família de origem. E aí, muitas vezes, a gente vai se prendendo a alguns padrões de comportamento, algumas formas de agir, de viver, que, mesmo de forma inconsciente, nos ligam a essa família de origem. Parece que quanto mais a gente critica a família de origem, mais a gente mantém a nível inconsciente alguns padrões, faz algumas coisas que eles fazem. Faz sentido para vocês esse lugar? Esse conceito de pertencimento que eu estou trazendo nessa manhã, ele vem da visão sistêmica, né? Então talvez você esteja chegando nessa live pela primeira vez. Eu sou contoterapeuta, trabalho com o poder curativo das histórias e trabalho com a visão sistêmica. A visão sistêmica, construída pelo grande Bert Hellinger, pai das constelações familiares sistêmicas, nos traz 3 grandes leis universais que ajudam a gente a olhar para as relações humanas e nos fortalecer. E entender que nós temos um sistema familiar, que muitas pessoas vieram antes de nós e que muitas das situações que a gente vive hoje estão baseadas, né, estão relacionadas a questões mais antigas, de pessoas que vieram antes de nós. E que olhar com amor e entender que muitas vezes o que se manifesta aqui no externo é só a ponta do iceberg e que tem um iceberg bem comprido a nível inconsciente para a gente cuidar, é muito importante. E um dos lugares que o Bert fala é esse lugar do pertencimento. Todo mundo quer pertencer. Ninguém quer ser excluído, percebe? E aí, nessa dificuldade de se sentir pertencente, muitas vezes a gente se sabota, não consegue ser persistente, porque a gente quer ser igual à nossa família de origem. Parece meio doido isso que eu tô falando pra vocês, tá? Dani, mas como? Eu tô sempre criticando a minha família de origem, porque eles são pessoas que falam muito mal dos outros, que estão sempre brigando, e eu não quero isso pra minha vida, né? Eu quero me distanciar disso. Mas eu ainda assim encontro um jeito de me sabotar para pertencer? Sim, senhoras e senhores. Porque enquanto a gente não resolve aqui dentro o pertencimento, nós vamos forçando situações para pertencer externamente. Quando a gente não entende que nesse inconsciente nós vamos mantendo esse fio invisível. Eu sempre trago essa imagem. Imagina que tem um fio invisível entre você e a sua família de origem. E aí você não quer soltar esse fio. E muitas vezes você tem medo de ser você mesmo, de ir para a tua vida, de realizar os teus sonhos, porque parece que se você for para frente, você vai se perder deles. Eles não vão te querer mais. Sabe aquela história de assim, eu tô num grupo de pessoas, aí todo mundo reclama nesse grupo. Aí eu penso assim, vou ter que arrumar uma coisinha para reclamar também, porque todo mundo reclama aqui, né? Então eu preciso reclamar para pertencer, para ficar igual a essas pessoas. Faz sentido, gente? Tem uma coisa que nos ajuda a entender muito essa necessidade de pertencimento, que é a nossa fase de adolescência. O que a gente mais queria na adolescência? Fazer parte de um grupo. Aí a gente mudava o jeito de vestir, né, o jeito de se comportar, a música que ouvia. Para quê? Para que aquele grupo nos aceitasse, para que a gente se sentisse parte dele. E muitas vezes, né, quando nós estamos nesse lugar desgastada, como algumas de vocês trouxeram, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está olhando para trás, agarradas a esse fio invisível e com dificuldade de olhar para a nossa própria vida. Mas a minha mãe precisa de mim. Mas a minha irmã precisa de mim. Mas não sei quem precisa de mim. E aí a gente vai, virando de costas para a nossa própria vida.
E quanto mais a gente vira de costas para a nossa vida, mais dificuldade a gente tem de resolver as nossas próprias questões. Porque, meninas, eu vou dizer para vocês, não existe mágica. Tudo é processo. É conseguir olhar para dentro. É conseguir entender um pouco mais a nossa própria história. E aí, ir dando um passinho de cada vez. E abrindo espaço. Só que para abrir esse espaço, eu preciso entender que é para frente que eu tenho que olhar. Mas dependendo da ferida que eu tenho aberta dentro de mim, eu ainda estou olhando para trás. E aí, olha que importante que a Nádia está trazendo. Complicado isso, porque quando você aperta o botão do foda-se para ser você, as pessoas te acham ainda pior. Muito importante isso que você está trazendo, Nádia. Que pessoas te acham pior? Olha que importante, porque uma coisa que faz nós mulheres não nos escolhermos, ficarmos desgastadas, é muitas vezes a culpa, né? Não, mas as pessoas vão me achar pior, as coisas vão ficar piores. E aí a gente precisa começar a olhar que tipo de pessoas estão à minha volta. Para que tipo de pessoas eu estou dando poder. Porque quanto mais a opinião do outro interfere diretamente na minha vida, mais poder eu tô dando para essa pessoa. E aí, gente, um caminho para encontrar esse lugar de pertencimento verdadeiro é perceber as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que eu escuto. No caso do comentário da Nádia, essas pessoas que te acham ainda pior. Essas pessoas, elas estão na minha vida, sendo poder, desenvolvimento, crescimento, ou elas estão sendo tóxicas? Como é que essas pessoas se comportam quando você conquista algo? Como é que essas pessoas se comportam quando você tem uma dificuldade? Porque vamos combinar, não, quando eu tenho uma dificuldade, essas pessoas vêm, elas me ajudam, elas estendem a mão. Gente, na nossa sociedade está cheio de altruístas patológicos. O que é ser altruísta patológico? Eu só sei ficar perto das pessoas que estão com problemas. Eu sou viciado em ajudar os outros para me sentir bem. Então, essas pessoas só se aproximam de nós quando precisam nos ajudar. Senão, elas precisam se afastar. Elas costumam também ter dificuldade de ver o nosso crescimento, de ver a nossa realização. Elas não conseguem verdadeiramente ficar felizes com aquilo que a gente conquista, com aquilo que a gente realiza. Então, gente, pode até ser doloroso, mas a gente precisa fazer uma limpa. Que limpa é essa? Criar distância segura de algumas pessoas que, gente, estão te levando por um lugar que, não é melhor, é pior. São aquelas pessoas que sempre têm uma palavra de julgamento, que sempre podem dizer como você poderia fazer melhor, que não conseguem enxergar o teu crescimento, o teu progresso, o teu desenvolvimento. Aquilo que as pessoas dizem sobre nós tem muito mais a ver com elas. E normalmente, Nádia, pessoas que se comportam te achando pior quando você diz não para elas, são pessoas viciadas em receber. Porque aí, se você tá me ouvindo e você é viciada em entregar para os outros, a sempre ajudar, a sempre estar disponível, com certeza você tem atraído para sua vida pessoas viciadas em receber. São dois polos, E aí, se na minha vida inteira eu sempre ofereci, eu sempre me deixei de lado para atender os outros, de repente eu paro de fazer isso, as pessoas vão dizer que é isso, você tá maluca, você não era assim, que ingrata, né? Que ingrata que você tá sendo. Peraí, tô sendo ingrata para quem? Porque eu tô parando de te dar tudo que você queria na hora que você queria? Quando a gente faz isso, as pessoas têm que crescer por elas mesmas. A gente para de entregar tudo na mão. E a gente diz, olha só,
eu só posso fazer até aqui. Se eu fizer mais do que isso, eu estou dizendo, é só até aqui. Talvez as outras pessoas do outro lado sapateiem, talvez elas reclamem, mas eu vou dizer para vocês por experiência de vida, o limite seguro traz efeito. Às vezes demora um tempinho, por isso a gente precisa se fortalecer emocional e mentalmente, ter um lugar de apoio, ter a nossa turma, né? Porque aí eu entendo que essa pessoa vai ter que andar por ela só. Eu tô com 2 filhotinhos de gato aqui em casa, muito fofinhos, talvez vocês tenham visto aqui nas minhas redes sociais. E eles têm uma coisa, meu marido ontem tava dando comida na boquinha, assim, porque às vezes eles ainda têm dificuldade de comer sozinhos, são bem pequenininhos. E aí meu marido parava, gente, o gatinho vinha com uma força, ele arranhava, ele mordiscava. Por quê? É bom demais ganhar na boquinha, não é? Quem será na tua vida que você tem tratado demais na boquinha? E que talvez essa pessoa esteja precisando aprender a caminhar um pouquinho, para que sobre um pouquinho de tempo e energia para você se dar o que você precisa. Deixa eu ler vocês aqui. Andréia, querida, bom dia. Demorei muito tempo para entender que, independente das minhas escolhas, eu os amo, mas eu tenho que ter forças para ser o meu destino presente no seio dessa relação. Exatamente, né? Força para a gente ser quem a gente é, independente do desejo de pertencer ou de amar as outras pessoas. Porque amar também é colocar limite seguro, gente, né? E aí a outra Nádia, né? Temos mais uma Nádia na manhã de hoje, falou que quando a gente muda a postura e diz não, as pessoas não aceitam. Pois é, claro. Melzinho na chupeta acabou, né? Quem quer viver sem melzinho na chupeta? Não, eu quero poder continuar ganhando o que eu tava ganhando. E aí a gente precisa de força para sustentar. E essa força está nesse entendimento interno do meu pertencimento. Eu faço parte dessa família, sendo quem eu sou. Eu não preciso mudar quem eu sou para fazer parte. E às vezes a gente precisa descobrir quem a gente é. Porque eu vou dizer para vocês, por volta dos meus 29, 30 anos, eu tô com 37 agora, eu não sabia direito quem eu era. Eu era aquilo que eu percebia que os outros falavam de mim, eu era, né? Eu era os papéis que eu representava, a mãe, a filha, a profissional. Mas quem que era a Dani de verdade? Você sabe hoje quem que você é mesmo? Além dos papéis que você representa? O autoconhecimento faz isso com a gente. Faz a gente conseguir parar e olhar para a nossa história e ver quem nós somos. Além das expectativas dos outros, além dos papéis que a gente representa. E por que que isso é importante? Porque quando a gente descobre isso, a gente consegue sustentar posturas que nos levam rumo aos nossos sonhos e rumo a uma vida mais leve. Para a vida ficar mais leve, a gente precisa conseguir sustentar, ser quem nós somos. E quando eu entendo que eu pertenço a essa família, esse pai e essa mãe me deram a vida, esses irmãos receberam a vida assim como eu, porém, cada um tem capacidade de se desenvolver, de crescer, de construir, inclusive eu. E eu tenho direito a pertencer a essa família sendo quem eu sou. Eu não preciso me moldar para agradar. Eu não preciso fazer coisas que me fazem mal para que essas pessoas me amem. Porque eu sempre vou ter o meu lugar. E muitas vezes, se o outro não consegue demonstrar o amor dele por mim, isso diz muito mais sobre ele do que sobre eu mesma. Faz sentido? E quanto mais eu vou reconhecendo esse meu valor, essa minha potência, mais eu vou tendo coragem para ser persistente. Porque se eu for persistente, cuidado com o que você deseja. Se você for persistente, você vai realizar seus sonhos, você vai conquistar coisas maravilhosas
E aí, você tem coragem de olhar para a tua família de origem e mostrar tudo que você conquistou de forma leve, com o coração leve? Ou é difícil pensar que você está ou estará melhor do que eles? Porque muitas vezes a gente se puxa para baixo porque a gente quer ficar igual a eles. Agora, quanto mais eu olho para minha própria vida, quanto mais eu cuido de mim, mais eu vou estar bem. E aí eu olho com amor para minha família de origem e digo, vocês também podem. Vocês também são capazes. Basta vocês quererem, porque o pertencimento ninguém vai tirar de vocês. Faz sentido, gente, esse lugar entre persistência e pertencimento? Me falem como tá chegando essas informações aí no coração de vocês. Porque aí eu já tô preparando uma história pra gente trazer nessa manhã de hoje, pra olhar pra persistência, né? Mais um ano tá terminando. Você conseguiu realizar o que você queria realizar? Você tá feliz com os resultados que você teve esse ano? E aí, como a gente tem uma mania de focar na falta, muitas vezes a gente não reconhece o quanto a gente foi persistente esse ano. O quanto a gente caminhou do ponto A até o ponto B. Persistência é exatamente isso. É a consciência do quanto eu caminhei do ponto A ao ponto B. Ou talvez a consciência do quanto eu não caminhei. Porque eu posso ter ficado estagnado por algum motivo, porque eu tentei agradar, porque eu me voltei demais ao outro. E aí tá tudo bem. Eu não preciso me chicotear. Eu mereço olhar com amor e entender por que eu fiz o que eu fiz. E aí eu sigo pra frente. Ó, a Angélica falou uma coisa importante. Eu creio que eu fui persistente quando eu vim do Rio Grande do Sul e deixei a família de origem. Sem sombra de dúvidas, minha querida. O distanciamento físico com a família de origem é algo muito importante para o nosso crescimento. Porque eu aprendo a andar com as minhas próprias pernas. E se a gente fica muito ligada à família de origem, ou então se a gente troca, né? Eu saio da casa da minha mãe, do meu pai, e vou para um casamento em que eu também sou dependente desse marido. Eu peço autorização para tudo para esse marido, eu pergunto como se ele fosse um pai, né? Às vezes a gente não percebe, isso é a nível inconsciente. Mas eu não tenho independência, às vezes, nem para comprar minha própria calcinha. Tudo eu pergunto. E é diferente de combinar. Porque sim, um casal deve compartilhar seu dinheiro, deve olhar juntos para o futuro. Mas se existe uma relação hierárquica de que eu peço autorização, de que é o outro que detém o dinheiro, existe um padrão de dependência aí. E aí, às vezes, eu não consigo, né, ir para minha vida, realizar os meus sonhos. Porque eu saí da minha família de origem, mas eu continuei vinculada de alguma forma a um relacionamento, a uma forma de me relacionar com a pessoa que eu escolhi viver, construir a minha própria família, né, nesse lugar de dependência. Então, isso realmente é uma coisa que nos trava na vida. E aí não tem persistência. Aí a gente tenta agir, a gente fica cansado, fica com sono, fica sem vontade, procrastina. Aí quer fazer curso para procrastinação, técnicas para não procrastinar. Gente, se não resolve o iceberg, não resolve nada, tá? A resposta, o buraco é mais embaixo, por assim dizer, né? Deixa eu ver o que mais vocês falavam. A Dulce está falando, foi muito bom entender a família de origem. Sempre me coloquei à disposição, mas acabava me ressentindo. Fiquei algum tempo resistente e com o autoconhecimento eu consegui me libertar. Exatamente, Dulce. Esse lugar do autoconhecimento, de entender o nosso lugar na família, né? Entenda o teu lugar na família. E entenda que você é a única responsável por realizar teus sonhos. Pare de achar que o outro tem que te dar, que o outro tem que te servir. De se ressentir porque o outro não faz por você. Só você é responsável pela persistência na tua própria vida.
Mas para isso você tem que entender no teu coração que o teu lugar nessa família ninguém vai tirar. Ele é teu. E quanto mais você for você mesma, mais as pessoas vão aprender a te olhar pelo que você é e não pelo que você quer mostrar para elas. Esse é um ato de extrema coragem, mas é um ato que leva a muita leveza. E aí, como diz a frase, é para isso que eu tô aqui. É para isso que eu trabalho diariamente, é para isso que eu me disponho a fazer os Manhãs de Poder 2 dias da minha semana, porque eu acredito que mulheres merecem essa reflexão sobre a própria vida. É para isso que eu ofereço os cursos e os produtos que eu ofereço para vocês, para que vocês deem cada vez mais um passo rumo a esse lugar, que é possível, que é leve, que não tem mágica, que é doloroso, que precisa de suporte, que precisa de persistência. Vamos lá? Só verdades, Johnny, só verdades. É isso aí. A verdade às vezes pode até doer um pouquinho, mas ela é muito necessária. E a grande questão é o que eu faço com a verdade que eu escuto. Isso também é importante. Vamos ouvir uma história para ajudar a gente a digerir tudo isso? Tá cedo para tanta verdade, Dani Pamplona, tá cedo nada. Começa teu dia, vamos que vamos. E vamos ouvir uma história sobre persistência. Abre espaço aí dentro, deixa essa história chegar no teu coração. Ontem eu tava em uma transmissão, até coloquei aqui nos meus stories, se vocês quiserem ver depois, com alguns países da América Latina, contei um pouquinho em espanhol. E aí eu cantei uma versão da música que eu uso para abrir as histórias em espanhol. Vou fazer essa para vocês hoje. Assim, ó. La palavra del conto é semilla, vai caindo, se cai, se cai. Quando entendem que está muerta, ela cresce, renasce, floresce. Era uma vez um homem que pegou todo o dinheiro que ele tinha, todas as suas pequenas economias, e investiu numa pequena oficina. Ele trabalhava dia e noite, inclusive dormia na própria oficina. Os parentes à sua volta o chamavam de louco, de gagá. Para ele poder continuar fazendo o que ele tinha que fazer e continuando seus negócios, precisou com muito pesar penhorar até as joias da sua esposa. Quando ele finalmente teve condições de apresentar o trabalho final para uma grande empresa, torceram o nariz. Disseram que o seu produto não atendia os padrões de qualidade exigidos. O homem desistiu? Não. Voltou para a escola por mais 2 anos. Foi estudar, foi aprender o que faltava. E era vítima de gozação por boa parte dos seus colegas. E até alguns professores achavam ele muito exagerado, muito visionário. Ele se deixou abater? Não. Após 2 anos, a empresa que o recusou finalmente fechou um contrato com ele. E aí ele conseguiu dar o próximo passo. Porém, quando a guerra chegou, a sua fábrica foi bombardeada 2 vezes. E grande parte dela foi completamente destruída. Naquele momento, seria normal se todos nós disséssemos, ele se desesperou, ele desistiu. Não. Ele reconstruiu a fábrica, ele deu mais um passo. Mesmo que depois de um tempo, um terremoto arrasou a fábrica. Talvez nesse momento você esteja pensando, não, Dani, agora foi a gota d'água. Agora ele desistiu, né? Era um sinal, ele tinha que parar. Não. Ele respirou fundo, escutou por que ele estava fazendo o que ele estava fazendo. E imediatamente após a guerra, quando começa uma grande escassez de gasolina em todo o país,
e ele percebe que ele não pode sair de automóvel nem para comprar comida para a família, ele tem uma ideia. Opa, peraí. Ele entrou em pânico e desistiu? Não. Ele aproveitou a oportunidade. Muito criativo, como sempre fora, pegou um motor e adaptou à sua bicicleta. E saía pela pequena cidade com aquela bicicleta motorizada. Os vizinhos ficaram encantados com aquilo e disseram: olha, que bacana! Nossa, eu também queria uma bicicleta motorizada. Então, a demanda por mais motores para aquelas bicicletas motorizadas começa a crescer. E aí ele decide montar uma nova fábrica. Prepara aquela nova fábrica, mas para isso ele precisava de dinheiro para investir. Começa a bater de porta em porta em todas as mais de 15 mil lojas e empresas espalhadas pelo país. Como a ideia dele é boa, ele consegue apoio de mais ou menos umas 5 mil lojas. E aí ele tem capital necessário para começar a produzir os motores. E ele vai trabalhando. E para mostrar para vocês que história é essa empresa tem uma placa na fachada escrita Honda Corporation. É uma das maiores impérios da indústria automobilística japonesa. Ela é conhecida e respeitada em todo o mundo. Tudo porque o senhor Soichiro Honda, o seu fundador, não parou, mesmo com os obstáculos mais terríveis que ele encontrou pela frente. Isso é persistência. Quando a gente entende no nosso coração por que a gente está fazendo o que está fazendo, mesmo no pior cenário, mesmo nos dias em que a gente quer reclamar, que a gente quer desistir, a gente encontra força, levanta a nossa cabeça e dá mais um passo. Se cuida, se respeita, para que a gente possa ir além. Faz sentido? Esse é um conto sobre persistência, um conto sobre a criação do império da Honda e sobre a coragem da gente construir algo extraordinário. Eu não conheço mais detalhes da história desse homem, mas o que eu tenho certeza é que ele tinha coragem para persistir para os seus sonhos. E a coragem vem quando a gente aprende a ouvir o nosso coração. E ouvir o nosso coração é descobrir quem a gente é. É como se viesse numa sequência. Eu escolho um caminho de autoconhecimento que me faz entender mais quem eu sou. Quando eu entendo mais quem eu sou, eu escuto meu coração. E aí eu entendo que eu pertenço à minha família de origem, que eu tenho tudo, mas que eu mereço olhar para frente, olhar para os meus sonhos. Sim, que bom que fez sentido, meninas. Muito bom. Todo sentido. Hoje, sua live, eu confesso que eu iria ficar na cama. Levanta a cama, menina. Vai caminhar para os teus sonhos. Vai te dar alguma coisa que te faça reconhecer a tua trajetória. Andréia, vai ficar gravado lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Não sei se você já tá lá, mas lá ficam todas as gravações e se você tá aqui e perdeu algum pedacinho, vai estar gravado lá. E falando em reconhecimento da nossa persistência, eu quero terminar a live de hoje mostrando algo muito especial para vocês. Alguns dias eu falava sobre o presente que preenche, sobre o pacote de amor, um projeto novo que nós criamos e que agora está começando a estar materializado. Nós já estamos entregando os primeiros pedidos e eu queria mostrar para vocês hoje. Olha a caixinha, gente. Essa aqui é a caixa, essa é do kit infantil. Essa aqui é do kit feminino. E esta aqui é do kit masculino.
E se você pudesse, nesse Natal, presentear você mesma ou alguém que você ama com um kit assim, o que tem dentro dessa caixa, Dani? Dentro dessa caixa tem coragem, tem liberdade, tem pertencimento, tem um olhar para si mesmo de reconhecimento. Tem um homem da sua vida que você ama, que você gostaria de que ele reconhecesse a sua força, a sua persistência. Tem uma mulher da sua vida que você queria oferecer, quem sabe você mesma ou outra mulher? Tem uma criança que você acha muito especial e que você queria que essa criança olhasse com mais amor para a vida, estivesse mais presente, com menos tela? Essa é a tua oportunidade de revolucionar a tua forma de presentear, tá? Como é que é isso, Dani? Aqui dentro, esse presente aqui, ele dura 7 dias. A pessoa vai receber essa caixa lindamente embalada na casa dela. Quando ela abrir, tem um manual de instruções e ela vai entender que do dia 25 de dezembro até o dia 31 de dezembro, todos os dias ela vai tirar de dentro dessa caixinha um pacotinho que vai ter um mimo, que vai ter um presente para ela, ligado a um tema, e ela vai receber por WhatsApp um conto contado por mim, desses que vocês gostam de ouvir aqui, bem especial e ligado ao tema. Então vamos dizer que você compra o kit para uma mulher que você ama, certo? Aí, dia 25 de dezembro, ela pega o primeiro pacotinho e o tema é presença. Ela vai assistir o conto, ela vai pensar se ela tem andado presente com ela mesma, ela vai abrir o presente, ela vai ver que tem algo ali, que é uma surpresa, que vai ajudar ela a estar mais presente. E ela vai ter um pequeno desafio, que vai convidar ela a estar mais presente, né? O que ela poderia fazer naquele dia para estar mais presente? O mesmo com os homens, né? Às vezes a gente pensa, como é que eu poderia associar os homens aos contos, né? A essa presença. Então, às vezes é um presente legal para o teu marido ou para o teu filho. E aí, os homens também vão receber um conto por dia até o Natal e um mimo aqui dentro que fortaleça o masculino deles. Então, gente, vou falar para vocês, se estar aqui no Manhãs de Poder tem feito sentido para vocês, se tem fortalecido os dias de vocês, presenteiem com uma caixinha dessa alguém que vocês amam ou quem sabe vocês mesmos. Nós merecemos que o Natal seja mais do que a gente entrar num shopping, comprar um presente qualquer e fazer daquela troca algo de piloto automático, algo que é porque eu tenho que dar um presente. Você não tem que dar nada. Sabe aquela pessoa talvez que você precise colocar um limite seguro? Entrega um presente desse para ela e oferece para ela a oportunidade de ela olhar para a própria vida. Entre em contato comigo, tá? Hoje já é dia 5 de dezembro, nós temos poucas entregas ainda possíveis, mas a gente entrega para todo o Brasil com frete grátis, tá? E vem mandar isso aqui para alguém que você ama, vem revolucionar a forma de presentear. 7 mimos, 7 contos, 7 mensagens, 7 oportunidades de você realmente ritualizar o teu amor e instigar nas pessoas as coisas que você quer. Pertencimento, persistência, amor, coragem. Vamos revolucionar esse Natal? Vem comigo. É só nesse movimento que a leveza começa a se tornar regra e não exceção. Ai, Angélica, Andréia, que bom que vocês já vão querer. Garantam o pedido de vocês, viu? Entrem em contato comigo em inbox depois. Ó, vou me organizar aqui com as minhas caixinhas lindas para vocês fazerem um print, tá bom? Essa é aquela hora em que vocês printam a página e compartilhem, dizendo o que essa manhã de poder de hoje trouxe para vocês. 1, 2, 3. Printa aí, me marca e seguimos juntas. Coragem. Ó, a Dulce já encomendou os dela. É sobre isso. Coragem para fazer diferente. Coragem para sair da mesmice. Persistência, você é capaz de dar um presente desse. Você merece dar esse próximo passo. E nós seguimos juntas. Muito obrigada por estarem comigo. Nos vemos na quarta-feira para mais Manhãs de Poder. E eu espero você me fazer um contato para garantir o seu presente. Tchau, gente. Boa segunda-feira.
Levanta da cama e vai rumo aos teus sonhos. Tchau, tchau.